Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Alceu Totti, ao seu dispor. Vamos analisar hoje algo que nós já comentamos sobre o benzeno. Lembra as cadeias carbônicas, aquela sequência de carbonos? Pode ser uma sequência aberta, são as cadeias carbônicas abertas, e podem ser fechadas. Quando você toca num carbono e ele segue sem ter fim, faz um ciclo. Pois essas cadeias fechadas, cíclicas, elas podem ser aromáticas e podem ser alicíclicas. Pois bem, as aromáticas têm uma exigência. Para ser aromática, tem que ter o anel benzênico. Aquele anel bonitinho, feito de 6 vértices exatamente iguais, alternando dupla simples, dupla simples, dupla simples. Pois o benzeno, que é o C6H6, tão temido, porque são gases altamente prejudiciais à saúde, ao cérebro, prejudica mesmo. Bom, mas também com ele se fazem milhões de substâncias. Então, a química, que é a ciência da transformação, transforma um veneno em substâncias milagrosas. Pois bem, o benzeno, ele apresenta ressonância. O que é ressonância? Eu disse que ressonância era aquela bolinha que a gente põe dentro do anel, substituindo as duplas ligações. Vamos aprender com as palavras corretas? Pois aquilo é uma ressonância do benzeno, que tem sua estrutura, evidentemente, no carbono. E como é que é o príncipe das Astúrias? O príncipe carbono. O carbono tem 6 elétrons. No benzeno, ele vai estar na hibridização sp2. Ele, o benzeno, é formado de 6 carbonos, não são 6 vértices, que não são desta estrutura sp3, estrutura tetraédrica, que tem o antigo orbital S, que se nivelou para cima, e os 3 antigos P's, que se nivelaram para baixo, dando 4 ligações iguais, que a gente chama de sigma. Pois bem, os carbonos do meu anel benzênico, do benzeno, que vai ser a estrutura dos anéis aromáticos, é um carbono desse tipo. É um carbono que faz dupla ligação. E se ele faz dupla, ele faz uma sigma e faz uma pi, além das 2 ligações simples que ele possui. Pois bem, como é que ele vai poder fazer a pi? Para que o carbono do benzeno faça pi, ele tem que ter um orbital com energia mais elevada, uma energia diferente para fazer uma ligação diferente. E para que ele faça uma ligação pi, ele só pode nivelar 2 dos 3 orbitais. Por isso que vai ter expoente 2. Ele vai ser P2, porque o terceiro tem que permanecer para fazer a pi. Para poder fazer o nivelamento, 2 descem e o S sobe. Então dá 3. Tirando essa ligação, que é a pi que eu estou escondendo, quantas ligações o carbono faz? 3. Sigma, sigma e sigma. As 3 ligações sigmas que o carbono faz, ele os faz desta forma. Aqui está o carbono, representando esse como sendo o exemplar. Ele tem uma ligação pi para o carbono da direita, ligação sigma! Ligação sigma para o carbono da direita, ligação sigma para o hidrogênio e ligação sigma para o outro carbono. E o elétron pi está aqui, ó. Para que serve o elétron pi? Para fazer a pi. A tal da ligação pi, que nós vamos trabalhar nessa aula, ela é
como toda ligação π, é um orbital molecular, porque vai unir o elétron desse carbono com o elétron desse carbono. O encontro desses dois elétrons, desses dois orbitais atômicos, se dará ou em cima ou embaixo. Não poderão ser encontrados esses dois elétrons no eixo, no plano que contenha os dois núcleos. Muito bem. Então, o elemento químico carbono, ele faz a π. Agora, aquele carbono, bem que podia ser esse. Vamos repetir tudo para esse. Esse carbono, ele tem 3 elétrons com a mesma energia. 1, 2, 3. Pois bem, esses 3 elétrons com a mesma energia farão as 3 ligações sigmas. E o elétron com energia mais alta seria este. Os elétrons nivelados farão 3 ligações sigmas. Sigma para esse carbono, sigma porque é um encontro frontal. Sigma para esse hidrogênio, porque é uma esfera, só pode ser frontal o encontro. E sigma para esse carbono. E aquele elétron P fará a ligação π. Muito bem. Agora, calma aí, eu estou repetindo? Não vale, não vale. Então, para que eu faça explicação diferente, a π que eu fiz para a direita, neste modelo, eu posso fazê-la para a esquerda. Porque o carbono à sua esquerda está em idênticas condições. O carbono da esquerda também é sp2, também tem 3 elétrons que farão ligações sigmas, e ele também tem um elétron em orbital p. Ao invés da ligação π acontecer para a direita, a ligação π não poderia ser para a esquerda, não? Quem impede que seja para a esquerda ou que seja para a direita? Ninguém. É um jeito que a gente tem. É costume. A igreja católica que eu conheço, a igreja tem cânones. O que são cânones? São costumes desde São Pedro, desde a constituição da igreja, existem cânones, verdades, costumes invioláveis, não dá para mudar. Por exemplo, só sexo masculino para celebrar missa e tal e tal. Bom, pode mudar, pode mudar. Bom, o que são cânones? Cânones são formas consagradas. Então, esta forma que faz a ligação π para a direita é uma forma costumeira que nós fazemos. Isto é, fazemos dupla simples, dupla simples, dupla simples. Mas calma aí, a situação pode ser simples dupla, simples dupla, simples dupla. O que eu estou tentando dizer é que fazer desta maneira é fazer com que as ligações π sejam feitas entre os 6 carbonos alternadamente. Alternadamente de uma forma ou alternadamente de uma outra forma. Opa, cometi um erro de novo. Totti, presta atenção, rapaz! A ligação seria esta, não é? Então, π simples, π de novo e π de novo. Aqui, 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 pronto. O que eu estou querendo dizer, e não estou com dificuldade, é que, costumeiramente, nós escrevemos o carbono com duplas paradas. Dupla parada nesse lugar. Dupla parada nesse lugar. Ou dupla parada nesse lugar. Quem jura que tem que ser para sempre isso? E é isto mesmo? Não é. O que se constata de maneira irrefutável é a realidade. Ainda mais hoje. O meu filho, Alceu Totti Silveira Júnior, trabalha lá na USP, no laboratório B do Instituto de Química. Ele manuseia equipamentos violentos, cara, que eu não entendo nada. Pode-se perfeitamente determinar a distância entre os núcleos dos átomos.
E isto é medido em equipamentos apropriados. Então, aqui nós temos o etano, aqui nós temos o eteno, ou etileno, e aqui nós temos o etino, ou acetileno. Muito bem. Sabe qual é a distância que se tira naqueles equipamentos doidos? 1,54 angstrom. Sabe qual é a distância que se tira entre esses carbonos? A distância será de 1,34 angstroms. E a distância na tripla é 1,30 angstroms. Muito bem. Tá certo, tá certo. Entre os carbonos de simples existe uma distância. Entre os carbonos de dupla, a distância diminui. Ué, por que a distância diminui entre os carbonos com dupla? Pelo abraço. Lembra que eu comentava que os bicudos se beijam? Se beijam, olha o beijo dos bicudos. O encontro dos eixos terá que ser frontal. E é a ligação sigma. Então, na ligação simples, no etano, só tem esta ligação. Então, as mãos ficam numa certa distância. Agora, no eteno, nós temos a ligação π. E o que é a ligação π? É a ligação desse elétron no eixo Y e esse elétron no eixo Y. Isto vai fazer com que se unam ou em cima ou embaixo. O que acontece no meio? Se aproxima. A distância diminui porque a ligação π vai fazer um abraço. A ligação π não abraça esses dois núcleos, então diminui a distância. E se tiver um terceiro, uma segunda ligação π, uma terceira ligação, além do beijo, e depois do beijo vem os abraços, não é? Pois bem, estamos aqui na realidade. Temos a ligação sigma, a ligação π dos eixos Y e a ligação π do eixo Z. Aperta lá na frente e aperta lá atrás. O que acontece? Se aproxima. A distância diminui. Lembra que eu comentei que a molécula do N2, nitrogênio, é formada de 2 átomos de nitrogênio em tripla. Aperta tanto que o nitrogênio N2 ele fica estabilíssimo, muito estável. Bom, então eu estava dizendo que esta forma de escrever bonitinha, são formas costumeiras, mas nenhuma delas é correta. Sabe por que não é correta? Porque se descobriu que no benzeno a distância ela é menor do que a simples e é maior do que a dupla. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente um híbrido. Lembra o que é híbrido? Híbrido é quando você pega formas diferentes e consegue uma híbrida, uma forma intermediária. Nos orbitais, a hibridização é na base da energia que se nivela e na base do formato do orbital. Aqui é no formato de ressonância. Me disseram, espero que seja verdade, e de que na Primeira Guerra Mundial, o exército alemão, super cadenciado, até parece o atual norte-coreano, desculpa, na cadência da marcha, ao atravessar uma certa ponte, o ritmo atingiu a ressonância, atingiu o nível da ponte se mexer, a ponto do exército cair dentro do rio, porque o material não resistiu. Quando eu ia lá no Morumbi ver o meu Corinthians jogar com o meu Santos, eu não sabia bem qual dos dois que eu gostava mais. Bom, quando eu ia assistir Santos e Corinthians no Morumbi, a torcida, quando bate, meu querido, o Morumbi tremia. Tremia, porque o material ressoa. Ressonância vem de ressoar, de vibrar. Muito bem,
As ligações π, formada de dois elétrons, ao invés de ficarem estáticas, separadas por simples, as ligações π, ao invés de ficarem estáticas, separadas por simples, as ligações π, elas ficam ressoando, elas ficam vibrando entre todos os 6 carbonos. É uma situação de ressoar. Os elétrons π, eles se deslocam de maneira conjunta. E isso faz uma ressonância. E é um híbrido, porque é uma forma intermediária. Por isso, querido, como nós fazemos a fórmula de bastão, nós não temos condições de explicar tudo isso, nós fazemos um círculo no centro. O que esse círculo no centro representa? Representa o que tu está vendo aqui. Os 6 elétrons, eles vibram entre todos os eixos, entre todos os carbonos. Então, posso, dentro da equação do Schrödinger, tem probabilidade de encontrar os elétrons numa nuvem, ou na parte superior, ou na parte inferior do plano, formado pelos núcleos. Querido, isto é plano. Isto é muito importante. Estrutura sp2 tem ângulo de 120 graus. Isso me dá uma estrutura plana. O benzeno é plano. Plano. Isto vai lhe dar condições de propriedades muito importantes que nós ainda falaremos. Porque o nosso próximo assunto será polaridade. E depois as propriedades físicas que advêm dessas polaridades. Bom, esse aqui é o nosso querido eteno, ou etileno, que eu já te avisei, é o princípio dos polietilenos. Os polietilenos, vulgarmente chamados de plásticos, os plásticos invadiram a sociedade. A época moderna se caracteriza pelos plásticos, que vem desta molequinha, esta molequinha plana. E agora tu está vendo que essa molecona também é plana em 120 graus. Tá bom? É um prazer falar tudo isso para você. Tote ao seu dispor.